Oi gente, meu nome é Lorena. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as minhas últimas leituras. A última resenha que eu fiz aqui no canal foi de Verity, pro meu projeto Lendo Colin Hoover, e eu percebi que depois eu li muita coisa, mas eu não trouxe resenha pra cá. E entre março e junho eu li alguns livros, alguns eu abandonei, alguns eu estou lendo ainda, mas eu não li em quantidade. Então não justificava eu fazer um vídeo só pros livros de abril, só pros livros de maio, enfim, deu uma acumulada aí. Então eu peguei as principais coisas e vou colocar nesse vídeo aqui como os últimos livros lidos. Eu vou falar então dos livros lidos, os que eu abandonei e as leituras que estão em andamento. Então, bora lá. Eu tô até com o meu caderno aqui, porque eu vou consultando, porque eu vou começar com os livros, então, em andamento. O primeiro que eu vou falar é o Outlander. Eu comecei a ler ele em março. E sim, eu ainda estou lendo Outlander. E agora que eu cheguei na metade do livro. Eu não esperava, achava que fosse ser uma leitura mais rápida, só que além de ser muito extenso, cada capítulo tem quase 40 minutos, e não é que a história é parada, é que ela demora muito para acontecer. Por exemplo, uma cena que eles estão na floresta, eles ficam na floresta por horas e horas, e a Diana Gabaldon, ela descreve muitos ambientes, ela descreve muito o que está acontecendo, são muitos personagens. Eu tô gostando, eu esperava que eu fosse amar, eu não estou amando, eu estou gostando. Até porque, quando eu comecei a ler Outlander, eu esperava que fosse ser uma fantasia, que fosse ter algo ali de fantasia, e não tem. É um romance histórico mesmo. Eu adoro, só que eu fui achando que ia ser outra coisa. A leitura não foi tão rápida quanto eu gostaria. Inclusive, eu ia fazer vlog de leitura, mas eu até desisti, porque já tem aí meses, né? Mas eu pretendo terminar. Eu leio todos os dias, tá ok, tá legal. Tô começando a me aproximar mais dos personagens principais ali agora, porque agora tá tendo mais foco neles. E Outlander basicamente conta a história da Claire, que ela vive ali no período pós-guerra, lá na Escócia, com o marido dela. E aí, do nada, eles vão passear, porque são paisagens belíssimas na Escócia. A autora até descreve bastante também essas paisagens. Um belo dia, eles vão passear entre umas pedras, e a Claire, ela viaja no tempo e ela vai parar em uma época totalmente inóspita para ela, que é mulher. E lá ela vai parar em um castelo, e aí ela conhece o Jaime, e ali eles vão desenvolvendo uma relação, né, enquanto ela tenta fugir, e as pessoas daquela época ficam achando que ela é alguma espiã de guerra, alguém que foi mandada para descobrir as coisas ali do castelo. Então ela tá nessa de tentar voltar para as mesmas pedras e fugir. Só que como é outra época, ainda não existem estradas, não tem como ela chegar lá de maneira fácil, até porque estão vigiando ela, achando que ela é uma espiã. Então ela fica ali nessa, e ao mesmo tempo ela conhece o Jaime, começa a conhecer também as pessoas daquela época, e fica um pouco mais difícil para ela voltar para essas pedras. Eu nem sei se ela vai voltar para casa, não sei se ela vai conseguir fugir. Eu não sei absolutamente nada da história, eu sei que eu estou lendo. Então esse é um livro que está em andamento desde março. O segundo livro, que eu também comecei em março e está em andamento, tô bem no inicinho, é o Mulherzinhas. É um livro também muito bom, mas é a mesma coisa de Outlander. Eu fui sem saber muito da história e, basicamente, em Mulherzinhas, a gente acompanha a vida de 4 irmãs e a mãe delas. É um período pré-guerra, então meio que não acontece nada. É mais a gente acompanhando a vida dessas 4, o que elas fazem no dia a dia. O pai delas está na guerra, então elas estão só com a mãe. E essa mãe é muito legal. As irmãs também são muito peculiares, elas são diferentes entre elas, mas elas têm assim um relacionamento muito forte. Porém, é uma narrativa que ela é lenta e não sei, não engatou. Eu quero muito terminar, eu estava gostando, só que pro período, pro momento, não foi aquela leitura que eu sentei e li de uma vez só. Então, eu pretendo terminar, mas assim, ainda não deu vontade, então ele tá ali quietinho no cantinho. A hora que der vontade, eu vou terminar. E aí, agora a gente vem cá para junho, atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo. O único livro que eu tô lendo agora, além desses 2 que eu falei que está em andamento, é Primeiro e Único, da Emily Giffin. Eu adoro a Emily Giffin, ela escreve dramas familiares. Eu estou lendo ele porque ele está lá no Kindle, no Unlimited. E eu queria ler alguma coisa assim que eu goste muito, mas que ao mesmo tempo fosse leve. Então eu peguei um drama familiar e até agora tá super ok. Ele vai contar a
a história da Shea, ou Shea, eu até agora não descobri como que pronuncia o nome dela. A Shea tá ali naquele momento da vida que ela estagnou. Ela tem um bom emprego, tem um apartamento, tem um namorado, tem amigos, mas tipo assim, ela quer algo a mais. Ela tá ali com 33 anos e ela descobriu que ela sempre fez a mesma coisa, que ela sempre viveu para ser fã do time de futebol da cidade dela, futebol americano. Ela tem uma relação ali meio estranha com o treinador desse time, porque desde pequena ela sempre teve uma paixão platônica pelo treinador, e agora eu não sei se eles tiveram um caso, se não tiveram, porque a história ainda não deixou transparecer nada. Tem alguma coisa ali, a gente sabe que tem, mas não sabe o que. Então a gente vai acompanhar ela tendo essa decisão de terminar com o namorado e tentar dar uma guinada na vida dela. Pelo que eu vi é isso. Só que a história começa no enterro da mãe da melhor amiga dela. Então a gente tá vendo também como que é a relação dela com essa melhor amiga, que por acaso é a filha do treinador. Então, além de ter uma paixão platônica pelo treinador, ela também é melhor amiga da filha dele. Então, assim, pode ser que tenha alguma coisa aí. E aí é isso, não é uma leitura arrebatadora, mas tá servindo pro que eu quero. Eu preciso de uma distração nesse momento, relaxar um pouco a minha cabeça de leituras muito densas. Então, eu acho que esse mês de junho eu vou terminar de ler Primeiro e Único. Talvez eu pegue aí alguns outros livros, mas eu não fiz TBR para esse mês. Não vou ficar enchendo a minha lista de coisas, porque eu não quero me pressionar. Então tá, esses são os livros em andamento. Então agora vamos para os livros que eu abandonei. O primeiro livro abandonado foi Kim Jong, acho que é assim que se pronuncia, Nascido em 1982. É um livro até bem curtinho. Ele conta a história da Kim e da vida dela ali na Coreia do Sul, desde quando ela nasceu, a relação dela um pouco conturbada com os pais, como foi também para ela na escola. Só que assim, por que eu abandonei esse livro? Eu achei que ele propõe um debate que não apresenta muita solução. Na verdade, ela tá contando a história dela, entendeu? E do que ela sofreu sendo mulher na Coreia. A gente sabe que a Coreia do Sul, para as mulheres, ainda hoje já não é muito legal. Eles são muito machistas, as mulheres não têm direitos iguais lá na Coreia do Sul, né? Quando ela nasceu, que foi em 1982, era pior ainda. Eu não sei, acho que faltou alguma coisa nessa narrativa. Eu senti que é mais como se fosse um desabafo, e não era isso que eu tava esperando, não era isso que eu tava procurando naquele momento, e chegou ali no meio, eu enchi o saco dessa história, eu não queria ler, sabe, uma coisa tão sofrida, uma coisa que, tipo assim, a gente termina o livro com aquela sensação de incômodo, e sem ter muito o que fazer, sabe, dá aquela sensação de revolta, dá aquela sensação de impotência. Então eu não queria ficar lendo aquilo e ficar imaginando ela passando por isso, e ficar imaginando que outras mulheres ainda podem estar passando por isso. Não que eu feche os olhos para o problema, mas não era uma leitura que eu estava procurando para o momento. Para mim seria um romance totalmente diferente, que se passasse na Coreia do Sul, e não foi. Então eu abandonei ele e não pretendo terminar também. Mas eu vi que teve gente que leu, amou muito, mas é isso que eu tô falando. É um problema que mulheres enfrentam, principalmente lá no continente asiático, e que assim, é difícil lidar com isso. É uma discussão que eu acho que é muito mais pesada, vai muito mais além, e num livro de 100 e poucas páginas eu acho que não vai ter muito o que fazer, e como eu disse, eu senti que é mais um desabafo, então eu não queria ler e abandonei. Agora o próximo, meu Deus do céu, é Tarde Demais, da Colleen Hoover. Eu nem sei se eu... Aliás, eu sei, eu não vou trazer um vídeo desse livro, porque eu quero esquecer que ele existe. Que livro péssimo. Eu não acredito que a Colleen Hoover se prestou ao papel de escrever uma coisa dessa. Aliás, ela pode até ter escrito, mas daí a ter publicado, sabe? É uma coisa horrorosa, pavorosa. E basicamente o livro começa a contar pra gente a história da Sloan. Ela está na faculdade e a gente sabe que ela tem um namorado. O namorado dela é supostamente o maior traficante ali da região e nananã. E ela tem um relacionamento super abusivo com esse cara, e tem alguma coisa que liga ela nele, que ela não pode terminar de jeito nenhum, que é uma coisa assim completamente absurda, que eu acho que a autora fez a personagem passar pelas piores coisas, pelas coisas mais abusivas que ela conseguiu achar. Ela jogou lá no Google relacionamentos abusivos e resolveu enfiar tudo ali, e aí do nada ela aparece com um policial, que é o Carter, disfarçado pra se infiltrar ali na casa do traficante, que é onde ele vive com a Sloan, pra tentar prender esse cara, e ao mesmo tempo o Carter se apaixona pela Sloan
e esse traficante é super perigoso, e aí começa ali esse relacionamento do Carter com a Sloan, e o traficante não pode descobrir. E meu Deus do céu, eu fiz uma resenha pra ele lá no Scooby, tá com spoiler. Quem quiser ler, eu vou deixar aqui embaixo, mas assim, não recomendo, parei em 65%, nem parece que foi Colin Hoover que escreveu esse livro, porque é uma coisa totalmente absurda. Colin Hoover coloca situações impossíveis, assim, de ridículas, coloca um policial disfarçado, tipo, de 20 anos, que ele começa a fazer um monte de merda na operação, e assim, que nem pra fanfic, esse negócio dá certo, porque não tem a menor condição. É uma piada, assim, diálogos toscos, situações piores ainda, só vai piorando. Eu cheguei em 60%, eu falei, não dá mais, e aí eu fui passando as páginas, né, pra eu ver como que acabava. Chega no final, tem um epílogo, e aí depois tem um epílogo do epílogo, e aí quando você vai ver ainda não acabou. Sério, não deu esse livro, e sério, não vou mais falar dele, abandonei, não quero mais lembrar que ele existe. E aí agora vamos para abril, que eu descobri fazendo o roteiro desse vídeo, que eu li 6 livros. Eu jurava que eu não tinha lido em quantidade para fazer um vídeo só de abril, mas eu li 6 livros e eu vou tentar falar deles aqui bem rapidinho. O primeiro foi Para Sir Philip com Amor, se eu não me engano, é o 5º ou 6º livro dos Bridgertons, conta a história da Heloise, e a Heloise é aquela personagem maravilhosa, não a da série, claro, a dos livros. Começa a trocar cartas com Sir Philip, que até então é o marido de uma prima distante, e essa prima, ela morre, e o Sir Philip envia uma carta para a família para comunicar que essa prima distante morreu. Isso aí não é spoiler, não. E a Heloise, educada como ela é, ela envia então uma carta de resposta, prestando as condolências e tal, e eles começam a conversar. Heloise foge para casa do Sir Philip, simples assim. Para eles se conhecerem, porque eles estão ali apaixonados, e ali a história começa. Os Bridgertons é sempre um deleite para mim, assim, quando eu quero ler um romance de época. Eu sei que se eu ler os Bridgertons, porque eu ainda não terminei a série, né, agora eu vou pro 7º livro, eu sei que eu vou gostar. E assim, amei. Julia Quinn escreve muito bem. Os irmãos ali, quando entram em cena também, todos juntos, é maravilhoso. E eu dei 4 estrelas para Sir Philip com Amor, e com certeza eu vou continuar a série. Ela serviu para tirar aquela mácula ali que eu fiquei com o livro do Colin. Eu acho que eu já falei aqui em algum vídeo do canal, mas eu não gostei da história da Penélope e do Colin. Vou deixar a resenha aqui embaixo também, lá do Scooby, porque eu acho que eu não fiz um vídeo só para ele. Mas enfim, Para Sir Philip com Amor, já esqueci de tudo que aconteceu na história anterior, tá perdoado, e vamos seguir em frente. O próximo livro foi A Paciente Silenciosa, que assim, foi um balde de água fria, porque eu tava esperando muito e não me entregou nada. É uma escrita ok, é uma história ok, mas eu achei que foi mal desenvolvido. O plot twist ok também, mas sabe aquela coisa que é um parágrafo, você leva aquele susto e acabou? Eu não gostei do final, não gostei de como foi desenvolvido, enfim, aquele personagem principal não colou pra mim. E A Paciente Silenciosa é uma paciente que não fala, ela tá ali num hospital psiquiátrico porque aconteceu um acidente com o marido dela, ela na verdade é acusada de matar o marido dela, e por isso ela está naquele hospital psiquiátrico, só que desde o acidente ela não fala nada. Ela era pintora, muito famosa antes, né, desse acidente acontecer, só que agora ela não quer mais pintar, ela não quer mais falar, ela tá ali simplesmente vegetando, e aí o psiquiatra, novo psiquiatra, né, nesse hospital, ele tá chegando e ele vai tentar fazer essa paciente falar. Então o livro é narrado pelo ponto de vista dele, e a história volta um pouco no tempo para narrar sobre o ponto de vista dela até o momento que aconteceu o acidente. A minha nota para esse livro foi 2,5, porque como eu disse, eu tava esperando muito e não me entregou nada. É um livro de suspense, né, mas em nenhum momento eu fiquei assim com o coração na boca, eu não senti aquela coisa de ter que resolver logo, sabe? Não me deu medo, não sei, não senti nenhum sentimento. Não fiquei com aquela coisa quando a gente lê um suspense, sabe? Querendo descobrir logo o que aconteceu. E não gostei da Paciente Silenciosa. O próximo livro foi Agatha Christie. Nossa, tinha muito tempo que eu não li Agatha Christie. Punição para a Inocência. Foi o melhor livro dela até agora pra mim? Não entra nos tops. Mas Agatha Christie é Agatha Christie, né? Não temos nenhum detetive aqui, nem o Poirot, nem a Miss Marple. A gente tem a história de uma família que tem vários filhos ali adotados, mas um belo dia
A mãe dessa família foi encontrada morta dentro de casa no escritório dela e o acusado foi um dos filhos. Anos depois, alguém volta para dizer que esse filho, que inclusive até morreu na cadeia, não foi o culpado daquilo, não poderia ter sido ele por alguma razão, que essa pessoa, que é a testemunha que tinha naquela época, volta para como se fosse limpar, né, a imagem desse filho. E aí começa a desenrolar a história, porque se não foi o filho, que foi até condenado, ficou preso e tudo, morreu na cadeia, então quem foi? E tem o marido, tem a secretária, tem outros filhos, tem a governanta. Então é aquele mistério ali bem Agatha Christie, bem que você vai desconfiar de todo mundo, que todo mundo tem motivo e que você não consegue de maneira alguma nem sonhar em quem pode ser o assassino. É isso que eu gosto da Agatha Christie, eu simplesmente não consigo. Se tem uma pessoa que consegue me enganar nesse mundo e me passar a perna, me passar pra trás, é a Agatha Christie. Eu não consigo descobrir, não adianta, eu só descubro na hora que ela decide me falar. E Punição para Inocência foi maravilhoso e eu dei 4 estrelas. Depois eu li Verity, eu vou deixar aqui em cima nos cards, porque eu já fiz uma resenha de Verity com spoiler, falei lá tudo o que eu achei, a minha nota foi 4,5. Verity é um livro da Colleen Hoover de suspense, totalmente inusitado, totalmente diferente de tudo que a Colleen Hoover está acostumada a escrever. A Verity é uma escritora de uma série super famosa, porém ela sofre um acidente, fica impossibilitada de escrever e a agência dela precisa procurar uma ghostwriter para terminar essa série. E quando eles acham essa autora que vai escrever como se fosse a Verity, ela precisa passar uma semana lá na casa da Verity com o marido e o filhinho dela, e ali a história começa a se desenvolver. Então, se você quiser assistir minha resenha, vou deixar aqui em cima. Aí depois eu li Se a Casa 8 Falasse, do Vitor Martins. Ai, meu Deus, que livro maravilhoso, maravilhoso. Se a Casa 8 Falasse é a história de uma casa, que é a número 8, e quem narra essa história pra gente é a casa, em 3 linhas do tempo diferentes, com 3 moradores diferentes, 3 famílias diferentes que passaram por aquela casa ao longo dos anos. Então a casa vai contando pra gente o que eles sentiam, o que aconteceu, se teve algum babado, enfim. Temos 3 personagens em 3 anos diferentes, sendo que um começa lá em 2011 com a Ana, o outro, se eu não me engano, é 2021, no início da pandemia, com o Greg, e um é 2003. Não vou me lembrar agora, mas tá escrito na sinopse. E assim, gente, o Vitor Martins, ele escreve muito, ele é muito talentoso. Não é à toa que os livros dele são publicados em outros países, em outras línguas, porque ele realmente tem muito talento. E o Vitor é aquele autor que eu não gosto do gênero, porque ele escreve para jovens, mas é um autor que eu leio os livros de tão bons que são. Eu indico muito todos os livros do Vitor e indico muito Se a Casa 8 Falasse também, porque aquela leitura leve, mas que tem uma mensagem que vai te distrair e que vai te emocionar ao mesmo tempo. Se a Casa 8 Falasse ficou com 4,5 estrelas e ela tem um epílogo totalmente inesperado que eu gostei demais. Sério, foi uma leitura maravilhosa. Eu quero até comprar esse livro porque eu quero ter ele aqui na minha estante, assim como outros do Vitor também. 15 dias eu indico muito. E assim, não tem erro com o Vitor Martins. Aí, finalizando o mês de abril, eu li Uma Dama Fora dos Padrões, que também é da Julia Quinn, e também conta a história dos Bridgerton, mas antes dos Bridgertons originais. Na época do pai da família Bridgerton atual. E a gente vai ter a história da Billy, que é essa dama totalmente fora dos padrões. Mas eu vou confessar que esse livro não entregou nada também. Esperava tudo e entregou nada. Ele faz parte da série Os Hawksbys. Tem 4 livros. Para um começo de série, eu achei fraco. A gente sabe que primeiros livros de série tem que chegar junto ali pro leitor querer continuar, né? Mas foi assim, uma leitura bem lenta. Eu acho que faltou na narrativa um desenvolvimento melhor e faltou encaixar mais as peças, sabe? Lá no final do livro ela me jogou uma história totalmente nova. Eu acho que tudo que aconteceu no começo tinha que ter colocado mais lá pro meio. Ela perde muito tempo com diálogos muito extensos, ficou quase 4 capítulos em uma cena só, acontecendo uma coisa só entre os mocinhos. Achei que eles tinham até química, mas ficou devendo. A Billy toma umas atitudes muito inesperadas e lá no meio da história ela começa a se contradizer muito. Enfim, eu acho que eu senti como se eu estivesse lendo o rascunho de um livro que ainda não estava preparado para ser publicado, sabe? Então, assim, eu vou continuar a série Os Hawksbys porque eu gosto, né, de romance de época, gosto da Julia Quinn e vou dar mais uma chance para ver se o segundo livro dá uma melhorada, porque esse não foi tão legal não. Mas mesmo assim ele ficou com 3 estrelas, foi uma
experiência ali na média, só que mais pro mais ou menos do que pro mais. Então encerramos abril, essas foram as leituras de abril. Em maio, então, eu li 4 livros, porque eu passei 15 dias viajando. Acho que até foi bom, né, porque eu tive poucos dias que eu pude de fato me concentrar ali na leitura ou ler por períodos muito longos. E eu comecei com o Manual de Assassinato para Boas Garotas, que foi um livro maravilhoso. O Manual de Assassinatos, eu não esperava nada dele e ele me surpreendeu. Em Manual de Assassinatos para Boas Garotas, então, a Pipe tá fazendo como se fosse um TCC ali do ensino médio, e cada aluno tem que entregar um projeto, e o projeto da Pipe é sobre um assassinato que ocorreu na cidade. A Andy, que era ali a garota mais popular, ela desapareceu, nunca encontraram o corpo dela. O suspeito era o namorado, mas ele também se matou na floresta. Falaram que ele matou a Andy, mas nunca acharam o corpo, ele também se matou, então ficou por isso mesmo. Porém, a família desse namorado, ela ficou na cidade, ele tinha um irmão, esse irmão e essa mãe, eles passaram por muita coisa, as pessoas ainda hoje na cidade não olham na cara deles, aquelas coisas que a sociedade faz quando quer punir uma pessoa. Então a Pipe pede autorização para a professora se ela pode entregar um projeto a respeito desse assassinato. A professora fica meio assim, mas ela avisa para ela: olha, você pode sim fazer esse projeto, mas você está proibida de falar com qualquer pessoa da família, você só pode pegar informações que sejam de domínio público, coisas que você acha no jornal, na internet, enfim. Mas é claro que a Pipe, que é uma personagem com uma personalidade muito forte, ela acaba falando com o irmão, ela acaba envolvendo outras pessoas ali, e o trabalho dela, que era para ser um projeto, acaba virando uma investigação. E o diferencial desse livro é que a gente realmente vai lendo como se fosse o trabalho. Então ela vai fazendo anotações, ela vai colocando transcrições de coisas que ela achou no jornal, de coisas que ela achou na internet, e ao mesmo tempo ela tá ali passando por cima da regra, né, da professora, porque ela vai procurando testemunhas e pistas, e a gente vai perceber junto com a Pipe que o que aconteceu não foi bem assim. Então cadê a Andy, cadê o corpo, o que aconteceu? E esse livro me surpreendeu até bastante. Eu indico ele para quem quer começar a ler suspensezinho, policial, porque faltou alguma coisa ali, faltou um quê? Como eu disse, eu li esse livro, eu estava em viagem, então eu lia quando dava. Ele me distraiu bastante, eu fiquei querendo saber o que aconteceu, mas não é aquele livro que te mantém virando as páginas e que te mantém acordada durante a madrugada, entendeu? É um suspense ok. Mesmo assim eu gostei, ele ficou com 3 estrelas, e eu soube que vai ser uma trilogia, e no segundo livro a Pipe vai criar um podcast de crimes, então vamos ver, às vezes a leitura melhora, porque a Pipe é uma adolescente, né? Ela estava saindo do ensino médio, então talvez agora no livro 2 ela esteja na faculdade, então quem sabe. Eu vou continuar essa série sim, é bem gostosinha, mas não é nada extraordinário. Aí depois eu li Kindred, da Octavia Butler. Meu Deus, que livraço! Eu indico muito esse livro. É uma ficção científica, um clássico da ficção científica. Essa autora tem outros livros, ela é muito reconhecida e recomendada também. E Kindred, então, vai contar pra gente a história da Dana, que é uma mulher negra, e em um belo dia ela viaja no tempo e vai parar simplesmente no século XIX, em Maryland, que fica ali no sul dos Estados Unidos, em um período pré-guerra, e ela chega em uma fazenda onde tem vários escravos, ela, uma mulher negra, e ela já chega se deparando com a cena de um rapazinho, uma criança se afogando, e ela tem que salvar essa criança, mas ela não sabe por quê. Rapidamente ela já volta pro presente, ela não sabe o que aconteceu, mas esporadicamente essas viagens vão começar a acontecer com cada vez mais frequência, e a Dana vai encontrar esse rapaz em várias situações de perigo e em vários momentos da vida dele à medida com que ele vai crescendo. O nome é Kindred, laços de sangue, então a Dana tem alguma coisa com esse menino que ela precisa descobrir o que é. Mas ao mesmo tempo, para onde ela vai é super perigoso para ela, ela corre o risco de morrer lá, e automaticamente ela é tida como uma escrava ali naquele lugar, e ela precisa sobreviver. Ela não sabe quando ela vai voltar pro presente, ela não sabe o que vai acontecer, então ela tem que ir vivendo ali os dias à medida com que eles vão acontecendo, com todo aquele peso, toda aquela carga da escravidão e de brancos e negros, e é uma coisa assim horrorosa e ao mesmo tempo um livro maravilhoso. Dei 4 estrelas e eu indico muito. Eu só faço aqui um adendo que a viagem no tempo não é o ponto central dessa história. O ponto central dessa história é a mensagem, são os laços de sangue, é a parte histórica, e eu diria que a viagem no tempo fica até ali em segundo plano. A viagem no tempo é só um meio para um fim. Ela tinha que estar lá nesse momento, e
é através da viagem no tempo. Então isso aí não é explicado, não vai esperando muitas teorias de como ela foi parar e como ela vai, como ela volta, porque esse não é o ponto central do livro. E mesmo assim eu amei, com certeza eu vou ler outros livros dessa autora, porque que narrativa maravilhosa, que agoniante, sabe? Que loucura total. E aí, finalizando o mês de maio, fui dar continuidade à série do detetive Cormoran Strike e li Vocação para o Mal, que vem depois de Bicho da Seda. E assim, o Strike e a Robin, pra quem não sabe, essa é uma série policial do detetive Strike. Esse detetive, ele era soldado, ele perdeu uma perna na guerra e agora ele virou detetive, abriu uma agênciazinha pra ele e ele começa a investigar crimes e alguns crimes começam a ter repercussão. Esse detetive, ele fica famoso e ele tem uma secretária que é a Robin, que a princípio vai trabalhar com ele temporariamente, mas depois ela fica ali, a história se desenvolve, enfim. Vocação pro Mal, então, é o terceiro livro da série e eu amei. Faz parte de uma série, então não tem como... Eu acho que até tem como ler os livros, um independente do outro. Claro que não vai entender muita coisa, os dois vão criando ali uma relação de amizade, né? Que passa muito de chefe e secretária, e eles mencionam outras coisas que aconteceram nos outros livros. A gente precisa saber, né, por que o Strike tá ali em ascensão logo no início de Vocação pro Mal, por que a imprensa tá procurando ele. Eu diria que essa série é uma série policial raiz mesmo, daquelas que tem o detetive, que tem assassinato, que tem mistério, que tem o detetive ali tentando descobrir o que tá acontecendo e ao mesmo tempo a polícia também tá junto e um não colabora com o outro. É um policial, assim, totalmente bem desenvolvido, narrativa ótima, mas pra mim Vocação para o Mal não é o melhor não, o melhor é o Branco Letal, porque eu terminei Vocação para o Mal tão apaixonada, tão assim, querendo ficar ali, sabe, naquele ambiente, porque a história se passa em Londres e aí tem ali aqueles pubs e tem o escritório também do Strike, onde a Robin passa muito tempo, tem a vida da Robin também com o marido que não tá nada boa, então assim, eu mergulhei tanto na história dos dois e no que estava acontecendo, que eu terminei Vocação pro Mal, dei 3 estrelas e logo depois eu peguei o próximo livro, que é o quarto da série, que é o Branco Letal. E o Branco Letal, assim, não ficou devendo quase nada. Eu dei 4 estrelas e eu acho que a série só tende a ficar melhor ainda. Então, é isso que eu falei, é o relacionamento da Robin com o Strike, é o relacionamento da Robin com o marido dela, é o Strike e a Robin tentando superar coisas na vida e é o assassinato ali também em paralelo acontecendo para eles resolverem, porque é o trabalho deles. Então, assim, acho que não tem como dar errado, é muito bom, é muito viciante. Eu só não vou pegar o 5º livro, que é o Sangue Revolto, porque o 6º só vai ser lançado em agosto e o 7º nem sabemos ainda quando vem. Então, assim, eu acho que eu vou esperar a série ser toda lançada, porque aí eu leio e aí eu consigo terminar ela direto. Porque, assim, é muito viciante. Eu tive que me segurar muito pra não começar a ler Sangue Revolto logo agora, porque, assim, ó, Strike e Robin, eu sou apaixonada, eu indico muito essa série pra quem gosta de policial. E aí, pra encerrar, eu peguei pra reler O Trono de Vidro, que inclusive depois desse vídeo aqui vai ao ar um vlog de leitura. Eu estou relendo O Trono de Vidro, vou reler também aí vários livros. Eu fiz um post lá no blog, que eu vou deixar aqui embaixo, falando desse meu projeto aí, que se chamaria o Clube da Releitura, mas aí o projeto não foi pra frente, e aí ele tá caminhando aí mal das pernas, mas tá caminhando. E eu terminei agora de reler Trono de Vidro. Vou postar o vlog, então, ainda essa semana, se eu não me engano. Se tudo der certo, pra quem estiver vendo o vídeo, quando eu postei, esse vídeo vai ao ar na segunda-feira, na sexta-feira já vai ao ar o vlog do Trono de Vidro, então eu não vou me estender muito aqui nele, não. Trono de Vidro é uma série de fantasia da Sarah J. Maas. Eu já li há um tempo atrás, só que eu não terminei, eu não li o último livro, então agora eu estou relendo pra eu conseguir concluir a série inteira. Eu pretendo fazer vlog de todos, vamos ver como que vai ser. Do primeiro já tá pronto. Só que o segundo livro, Coroa da Meia-Noite, eu só vou ler ele no mês de julho. Então, vem aí. E foi isso, então, essas foram todas as minhas leituras desde março até junho. Eu acho que eu tô dentro do cronograma, né? Tô conseguindo bater as minhas metas. Como vocês viram, tem meses que eu leio muito, tem meses que eu leio pouco, mas eu não tô muito preocupada com isso, não. O importante é manter o ritmo da leitura, né? Agora, nesse mês, então, de junho, talvez eu termine com um livro lido, porque eu não conto as releituras, né? Que é Trono de Vidro. Mas, assim, tá indo. Acho que eu vou conseguir dar conta da minha TBR para esse ano, até o final
final do ano, vamos ver, Deus tá no comando. Então me contem aqui o que vocês andam lendo, como tá as expectativas de vocês pra Tubiar, se estão seguindo, se não estão. Se gostaram desse vídeo, por favor, deixem um like aqui, se inscreve no canal também, se não for inscrito, compartilha esse vídeo e me segue nas redes sociais, que lá eu tô sempre falando das minhas últimas leituras, e até o próximo vídeo.